Talvez ainda mais interessante do que encontrar a inversa de uma matriz é tentar determinar quando a inversa de uma matriz não existe ou quando ela é indefinida. E uma matriz quadrada para a qual não existe inversa ou essa inversa é indefinida é chamada de matriz singular. Vamos pensar então em como uma matriz singular pode se parecer e como ela vai ser aplicada a diferentes problemas em que usamos matrizes. Então, suponhamos que a gente tem uma matriz A aqui. Eu vou fazer uma matriz quadrada 2 por 2, que é uma matriz quadrada bem simples, mas que pode ser estendida para qualquer outro tamanho de matriz quadrada. Então, essa matriz vai ter os elementos A, B, C e D. E o que eu quero saber é qual vai ser a inversa dessa matriz. Espero que isso seja natural para você. A inversa dessa matriz é 1 sobre a determinante de A vezes a adjunta de A, que nesse caso, a adjunta vai ser a gente trocar esses termos, então a gente vai ficar com D e A aqui, e os outros dois termos, eles vão ficar negativos. Então, aqui nós teremos menos B e menos C. Mas a minha pergunta para você é: o que vai ser essa expressão toda aqui? Bem, não importa quais números eu vou ter aqui. Se eu tiver números definidos, vai ficar fácil. Eu vou poder trocar esses dois, torná-los negativos e ter essa parte da expressão aqui. Mas o que me causaria um grande problema seria se eu tivesse um zero bem aqui, ó. Se o determinante da matriz A for indefinido. Então, a gente pode dizer que a matriz inversa de A vai ser indefinida se e somente se, olha lá, estou colocando bem grande, se e somente se, ela vai ser indefinida se e somente se a determinante da matriz A for igual a zero. E outra maneira da gente pensar é, se o determinante de alguma matriz for igual a zero, então essa matriz será uma matriz singular e ela não tem inversa, ou a inversa é indefinida. Vamos então pensar em termos conceituais, pelo menos para esses dois problemas que vimos, o que um fator determinante zero quer dizer e se conseguimos intuitivamente entender por que não é inversa quando isso acontece. Então, qual seria o determinante? O determinante dessa matriz aqui 2 por 2. O determinante de A. O determinante de A é igual ao quê? Determinante de A vai ser igual, nesse caso aqui, A vezes D menos B vezes C. Então, vai ser igual a vezes D menos B vezes C. Então, essa matriz ela vai ser singular ou não tem inverso se essa expressão aqui for igual a zero. Deixe-me escrever isso então. Se AD for igual a BC. Podemos manipular as coisas também e dizer que A sobre B tem que ser igual a C sobre D. Na verdade, o que eu fiz foi dividir ambos os lados por B e depois ambos os lados por D. Então, se a razão A sobre B for igual à razão C sobre D, não teremos matriz inversa. Outra maneira de eu escrever isso, a gente pode dividir ambos os lados por C e ambos os lados por D. Então, nós teríamos também se A sobre C for igual a B sobre D. Então, é uma outra maneira de dizer que essa matriz aqui é singular, porque na verdade é a mesma coisa. Que isso aqui só vai ser verdade se isso aqui for verdade também, né? É apenas uma mudança causada por uma manipulação algébrica. Você pode parar para pensar no motivo disso acontecer, dessa proporção ser a mesma, A sobre B ser a mesma coisa que C sobre D. Mas, de qualquer maneira, eu não quero te confundir. Vamos ver, então, como isso aparece em alguns problemas que nós verificamos. Então, vamos dizer que nós queremos verificar o problema, vamos dizer que nós temos uma matriz que representa uma equação linear. Então, a matriz está aqui, os elementos dela serão A, B, C, D, e ela vai estar sendo multiplicada por XY. Então, vamos multiplicá-la por XY, e isso vai ser igual a dois elementos, dois termos que nós ainda não usamos. Então, vamos dizer que isso vai ser igual a EF. Então, se a gente tem uma matriz representando um problema de uma equação linear, esse problema linear poderia ser traduzido como A vezes x mais B vezes y igual a E. E C vezes x mais D vezes y igual a F. C vezes x mais D vezes y igual a F. E nós gostaríamos de saber onde esses dois se interceptam, porque essa seria a solução, o vetor solução, né, dessa equação. Para o entendimento visual, como ficariam essas duas linhas, vou isolar o y nas duas equações. Então, nessa primeira equação, nós teríamos o quê? Bom, nós teríamos que y é igual a menos A sobre B vezes x mais E sobre B, né? Certo? Eu estou pulando algumas etapas aqui, mas eu só apenas subtrair A vezes x de ambos os lados e depois dividir ambos os lados por B e você vai ter essa equação aqui. E essa equação aqui, isolando y, nós teríamos o quê? Bem, nós vamos ter menos C sobre D vezes x
mais f sobre d, mais f sobre d. Agora, vamos destacar isso aqui, porque eu quero que a gente analise, pense sobre essas duas equações aqui. O que essas duas equações têm de similar, têm de semelhante com essa igualdade bem aqui, olha. Com isso aqui, o que a gente pode dizer sobre essa semelhança? Nós dissemos que se isso aqui for verdade, então não temos determinante, essa matriz torna-se uma matriz singular que não tem inversa. E já que não tem inversa, nós não podemos resolver essa equação multiplicando ambos os lados pelo inverso, porque esse inverso não existe. Vamos analisar isso então. Bem, se isso aqui for verdade, nós não temos determinante. Mas o que significa em termos para essa equação aqui, essas equações aqui? A sobre B ser igual a C sobre D. Olha só, se A sobre B e C sobre D forem a mesma coisa aqui, a gente vai ter que essas duas retas elas terão a mesma inclinação. Essas duas linhas vão ter a mesma inclinação. E se elas terão a mesma inclinação e essas duas expressões forem diferentes, o que a gente consegue saber sobre elas? Se essas duas linhas tiverem a mesma inclinação e diferentes pontos de interceptação no eixo y, elas nunca irão se cruzar, elas serão paralelas. Então, eu vou desenhar isso para ficar mais claro. Deixa, então, primeiro eu fazer aqui os eixos, né? Vamos fazer os eixos x e y. E eu vou desenhar primeiro essa equação, a linha dessa equação aqui. Se essa equação está com esse número negativo, essa inclinação negativa, então a linha que eu vou desenhar também tem que ser uma linha com uma inclinação negativa, algo mais ou menos como isso aqui. E vai interceptar o eixo y bem nesse ponto aqui, que é o ponto E sobre B. Então, vai interceptar aqui nesse ponto E sobre B, e eu desenhei referente a esta equação aqui. Vamos agora ver a segunda linha. Deixa eu fazer ela de uma cor diferente. A segunda linha, eu não sei se vai ser acima ou vai ser abaixo dessa linha, mas eu sei que vai ser paralela. Então, é algo mais ou menos como isso aqui, ó. É uma linha paralela e vai interceptar o eixo y neste ponto aqui, que é o ponto F sobre D. Eu desenhei referente a esta equação aqui. Na verdade, até haveria uma solução se alguém resolvesse pelo método da substituição normal, tradicional, ou aquele método da adição e depois substituição, né, para sistemas de equações lineares. Mas isso só seria possível se A sobre B não fosse igual a C sobre D. Uma forma de observar, então, se uma matriz é singular é verificar se ela possui linhas paralelas. Você até poderia dizer, mas essas duas linhas se cruzam se E sobre B for igual a F sobre D. Bom, se eles forem iguais, exatamente o mesmo número, então essas duas retas seriam idênticas e elas não só se cruzariam, mas elas se cruzariam em um número infinito de lugares. Ainda assim, você não teria nenhuma solução única. Não seria apenas uma única solução. Seria verdadeiro para todos os valores de x e y que pertencessem à equação. Assim, você consegue saber qual tipo é quando você aplica a matriz para esse problema. A matriz é singular quando as duas linhas que estão representando as equações são paralelas, ou são exatamente a mesma linha. Ou elas são paralelas e nunca irão se cruzar, ou elas são exatamente a mesma linha e se cruzam em um número infinito de pontos. Isso faz mesmo sentido, porque a inversa não vai estar definida. Vamos pensar sobre isso no contexto de combinações lineares de vetores. Vamos então apagar essa parte aqui. Quando a gente pensa em combinações lineares e vetores, a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que o vetor AC vezes x, o vetor AC vezes x, mais o vetor BD vezes y. E isso vai ter que ser igual ao vetor EF. Aqui, ó, isso é igual ao vetor EF. Agora, vamos pensar um pouco. Nós estamos dizendo que existe alguma combinação entre os vetores AC e BD que equivale ao vetor EF. Mas nós já dissemos que não temos inversa aqui, porque o determinante é zero. E se o determinante é zero, nós sabemos que nesse caso a gente vai ter AC igual a BD. Então, nós vamos ter AC igual a BD. E aí eu quero saber, o que isso aqui me diz? Bem, vamos desenhar. Talvez até fosse mais fácil exemplificar isso aqui com números, mas eu quero que você obtenha essa noção intuitiva. Bom, eu vou desenhar tudo isso aqui no primeiro quadrante. Vamos assumir que ambos esses setores aqui estão no primeiro quadrante. Vamos lá desenhar os eixos, então. Aqui eu vou desenhar os meus eixos. E aí,
a gente vai ver como vai ficar o primeiro vetor, AC. Deixa eu desenhar ele aqui de outra cor, o vetor AC. Eu vou tomar, então, que aqui seja o ponto A, aqui vai ser meu ponto A, e aqui vai ser o meu ponto C, aqui vai ser o meu ponto C. Logo, esse ponto aqui, olha, vai ser o vetor AC. Vou desenhar ele aqui para ficar de maneira bem correta. Aqui vai estar a minha seta. Esse é o vetor AC. Vamos olhar agora para o vetor BD. Como vai ser o vetor BD? Deixa eu fazê-lo aqui de outra cor. Bom, o vetor BD, eu poderia arbitrariamente colocá-lo em qualquer lugar aqui, mas eu sei que essa matriz aqui tem determinante igual a zero. E a gente sabe que se o determinante é igual a zero, A sobre C tem que ser igual a B sobre D. Ou eu também poderia colocar que C sobre A tem que ser igual a D sobre B. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que eles devem ter a mesma inclinação. A inclinação tem que ser a mesma. Então, eu posso até mudar a magnitude, mas eu não vou poder mudar a inclinação. A inclinação vai ter que ser a mesma do vetor AC. Então, eu vou supor, por exemplo, que aqui vai estar o B, aqui vai estar o meu ponto B, aqui vai estar o D, e eu posso dizer, então, que aqui vai ser o meu vetor BD. Ele vai partir também desse ponto zero e vai chegar até aqui, né? Pode ter magnitude diferente, a gente está fazendo a magnitude como sendo diferente, mas a inclinação tem que ser a mesma. Não tem como mudar, a inclinação do vetor vai ser a mesma. A gente até poderia ter a amplitude diferente. Mas a minha questão para você é, em relação ao vetor EF, bom, vamos primeiro desenhar aqui o vetor EF. Vou dizer que aqui vai ser o meu ponto E, aqui é meu ponto E, e aqui vai ser o meu ponto F, aqui vai ser o meu ponto F. Nós vamos ter, então, o vetor EF bem aqui, olha, aqui vai ser o nosso vetor EF. Em relação a esse vetor aqui, EF, o que eu quero saber é, existe alguma maneira da gente fazer combinação, ou somando, ou subtraindo, alguma combinação entre esses vetores aqui e obter esse vetor EF aqui? Bem, não, né? Você até pode adicionar e subtrair escalares a esses vetores e tudo que você vai conseguir fazer é uma espécie de movimento ao longo dessa linha aqui. Você vai poder até obter qualquer outro vetor, porque é um múltiplo de um vetor desses vetores. Mas como esses dois vetores aqui, eles possuem a mesma direção, você não conseguirá obter um outro vetor com uma direção diferente dessa aqui. Portanto, se esse vetor aqui estiver em uma direção diferente, não há solução aqui. Se por acaso esse vetor aqui estivesse na mesma direção, então existiria solução. Você poderia obtê-lo com a mesma direção, mas seria um número infinito de soluções em termos de x e y. Mas se o vetor for ligeiramente diferente em relação à direção, não há solução. Não há nenhuma combinação deste vetor com este vetor aqui que poderá resultar nesse vetor aqui. E isso é algo para você pensar. Pode parecer óbvio, mas uma outra maneira de pensarmos a respeito disso é, quando você está tentando fazer soma de vetores para chegar em qualquer outro vetor com uma direção diferente, você precisa ter um vetor em uma direção e um outro vetor em uma outra direção diferente, para que você consiga chegar nesse vetor resultante que terá direção diferente também. Mas se ambos os vetores estiverem com a mesma direção, com a mesma inclinação, não há maneira em você chegar em um outro vetor com inclinação diferente. Bem, isso provavelmente é uma explicação redundante, mas eu espero que tenha lhe dado um pouco de intuição, até porque você já sabe algumas coisas. Você sabe o que é uma matriz singular, você sabe quando não conseguimos encontrar o inverso de uma matriz, sabe que quando o determinante for zero, não haverá inverso da matriz, e espero que tenha entendido o porquê disso, porque esse é o foco do nosso vídeo. Se você estiver olhando para o problema em termos de vetores, você vai perceber que não há nenhuma combinação entre os vetores que fará com que você chegue ao vetor solução. Se você estiver olhando para o problema em termos de equação, você vai perceber que as duas linhas ou elas serão paralelas ou elas serão a mesma linha, e aí também não haverá solução. Tudo isso com determinante sendo zero. Bom, de qualquer forma, a gente se vê em um próximo vídeo.